Faxineira encontrou uma carteira cheia de dinheiro, mas quando ele a devolveu, o dono chocou toda a empresa. Julian Croft existia num mundo de vidro polido e ar gelado. Seu escritório, que ocupava todo o último andar da Torre Croft Enterprises, era menos um comodo e mais uma declaração. Era um testamento de uma vida construída sobre aquisição e controle, um reino de aço e silêncio suspenso no alto da extensa cidade. Deste ponto, o mundo abaixo era um mapa silencioso e intrincado de ativos e passivos. As pessoas eram números em uma tela, os edifícios eram entradas em um portfólio, e a vida era uma série de transações, cada uma mais fria e precisa que a anterior. Ele comandava este império com uma autoridade silenciosa e inflexível que intimidava os concorrentes e inspirava uma espécie de lealdade aterrorizada em seus subordinados. Mas a autoridade era uma casca, o silêncio, uma mortalha. Ele estava diante da janela do chão ao teto, seu reflexo, uma silhueta severa contra o céu noturno. As luzes da cidade começaram a piscar, uma galáxia de estrelas capturadas, mas não ofereciam nenhum calor. Elas apenas serviam para destacar o profundo vazio em seu próprio peito, um espaço oco que a riqueza podia mobiliar, mas nunca preencher. Anos atrás, esse espaço havia sido ocupado por risos, pelo calor de uma pequena mão na sua, pelo cheiro do perfume de sua esposa. Agora, era apenas um vácuo, uma dor que havia diminuído com o tempo, transformando-se em um estado permanente de ser. Ele se virou da janela, seu olhar percorrendo a perfeição estéril de seu escritório. A cadeira de couro, a mesa de mogno, a arte abstrata nas paredes, era tudo apenas cenário para uma peça cujo protagonista há muito havia esquecido suas falas. Um executivo júnior, um jovem chamado Peterson com olhos ansiosos e um tremor nervoso nas mãos, estava esperando perto da porta. Ele estava lá há 5 minutos, uma estátua silenciosa de ambição. As projeções trimestrais, Mr. Croft, disse Peterson, sua voz mal um sussurro, como se tivesse medo de perturbar o silêncio do mausoléu. Julia não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em um ponto no meio da distância. Deixe-os sobre a mesa. Sim, Mr. Croft. E a reunião do conselho amanhã? Algo mudou desde esta manhã, Peterson. A voz de Julian era plana, uma lâmina de gelo. Não, Mr. Croft. Então, meus preparativos também não mudaram. Está dispensado. O jovem saiu correndo, o fechar da porta pesada selando Julian mais uma vez em sua gaiola dourada. Ele se sentou atrás da enorme mesa, a superfície polida refletindo seu próprio rosto envelhecido. Ele parecia mais velho do que seus 48 anos. O luto era um artista cruel, ele havia gravado linhas de tristeza permanente ao redor de seus olhos e boca. Ele passou a mão no rosto, a rotina do dia, do ano, da última década, pressionando-o. Era um ciclo implacável de reuniões, decisões e margens de lucro, uma vida de imenso poder que parecia, nos momentos de silêncio, como nenhuma vida. O zumbido da riqueza sussurrava de cada canto da sala, um som solitário e desolado. Horas depois, muito depois do último executivo ambicioso ter ido para casa, um tipo diferente de vida agitou-se nos corredores silenciosos da Croft Enterprises. Arthur Penhaligon movia-se pelo prédio como um fantasma, uma sombra silenciosa nos corredores de poder equantes. Seu mundo não era de vidro e aço, mas de linóleo gasto, o leve cheiro de solução de limpeza e o ritmo suave do trabalho metódico. Por 8 horas por noite, ele apagava os vestígios do comércio implacável do dia, lustrando pisos que seriam arranhados por sapatos caros, esvaziando lixeiras cheias de ambições descartadas e limpando superfícies que hospedariam as jogadas de poder do dia seguinte. Ele era um homem tornado invisível por sua função. As pessoas que passavam por esses corredores durante o dia não o reconheceriam. Eles viam os pisos limpos, não o homem que os lustrava. Eles viam as latas de lixo vazias, não as mãos que as esvaziavam. E Arthur preferia assim. A invisibilidade era uma forma de paz. Isso permitia que ele trabalhasse, provesse e se retirasse para o pequeno mundo cuidadosamente guardado que continha todo o seu significado, um modesto apartamento de 2 quartos e uma filha de 10 anos chamada Clara. Seu carrinho de limpeza era sua estação móvel, uma ilha de propósito humilde num oceano de grandeza corporativa. Enfiado em um de seus bolsos, preso por um elástico, havia um pequeno desenho dobrado. Era uma foto dele e de Clara em um parque, feita nas linhas exuberantes e desajeitadas da mão de uma criança. O sol no canto tinha um rosto largo e sorridente. Ele olhava para ele várias vezes por noite, uma breve comunhão com sua vida real, um lembrete do porquê, por trás do o quê monótono. Ele era viúvo, e Clara era seu sol, sua lua e todas as suas estrelas. Cada movimento de seu esfregão, cada limpeza de seu pano, era por ela. Era para manter seu pequeno mundo intacto, para garantir que o sorriso dela nunca desaparecesse. Naquela noite, sua rota o levou ao último andar. A ala executiva. Sempre pareceu diferente aqui em cima. O ar era mais rarefeito, o silêncio mais pesado.
Os tapetes eram tão macios que engoliam o som das rodas do seu carrinho. Parecia estar invadindo um templo dedicado a um deus em que ele não acreditava. Ele se movia com sua eficiência silenciosa usual, sua presença um contraponto suave aos ângulos nítidos e imponentes do edifício. Ele entrou no escritório de canto, o reino de Julian Croft. A sala estava escura, exceto pelo brilho ambiente das luzes da cidade que entrava pelas enormes janelas. Arthur nunca acendia as luzes principais. Ele preferia trabalhar nas sombras, parecia mais respeitoso. Enquanto esvaziava uma pequena lixeira ao lado da mesa, seu pé tocou algo no chão. Ele olhou para baixo. Era uma carteira de homem. Grossa. Feita de couro escuro e de aparência cara. Arthur pegou-a, parecia pesada, substancial. Ele sabia que deveria deixá-la na mesa, mas o protocolo era identificar o proprietário, se possível. Ele abriu-a, seus dedos enrugados suaves contra o couro macio. A primeira coisa que ele viu foi dinheiro. Uma quantia surpreendente daquilo. Notas de $100, uma cunha grossa que resolveria um mês dos seus problemas, talvez mais. Por um segundo fugaz, a imagem de um novo casaco de inverno para Clara, de pagar uma conta médica persistente, brilhou em sua mente. Foi uma faísca primal e desesperada, extinta tão rapidamente quando surgiu. Ele não era aquele homem. Ele empurrou o dinheiro para o lado, procurando uma carteira de motorista. Ele encontrou Julian Croft. O nome do próprio edifício. Abaixo da licença, guardada em uma capa de plástico gasta, havia uma fotografia. Era antiga, as cores desbotadas. Uma mulher com um sorriso brilhante e restrito estava ao lado de um menino com dentes da frente faltando, seu braço jogado em volta do pescoço dela. Eles estavam semicerrando os olhos sob a luz do sol forte, um momento de alegria pura e não roteirizada capturado em filme. A respiração de Arthur ficou presa em seu peito. Não era o dinheiro que era valioso nesta carteira. Era isto. Este pequeno retângulo de papel. Ele conhecia a doroca de olhar para fotografias antigas. Ele sabia o que era ter uma vida que existia apenas na memória. Ele sentiu uma pontada repentina e profunda de empatia pelo homem frio e distante que governava esta torre. Um homem que ele nunca tinha conhecido, mas cuja perda ele de repente intimamente entendeu. O rei era um homem, afinal. Um homem que havia perdido sua rainha e seu príncipe. Sem mais um momento de hesitação, Arthur fechou a carteira. Ele limpou-a cuidadosamente com a borda de sua camisa limpa, como se removesse suas próprias impressões digitais de algo sagrado. Ele não apenas jogou-a na mesa. Ele colocou-a precisamente no centro da vasta superfície de mogno, sobre o mata-borrão de couro, diretamente na linha de visão de Julian. Foi um ato de respeito deliberado. Ele então se virou, pegou seu carrinho e continuou seu trabalho, a imagem da mulher e do menino sorrindo impressa em sua mente. A carteira e seu conteúdo já estavam esquecidos como uma tentação, mas lembrados como uma tristeza silenciosa e compartilhada. Na manhã seguinte, Julian chegou antes do amanhecer, como sempre fazia. A cidade ainda era uma tapeçaria de sombra e luz. Ele entrou no seu escritório, sua mente já fervilhando com análises de mercado e preocupações dos acionistas. Ele viu a carteira imediatamente. Ela estava sobre a sua mesa como uma ofrenda. Um lampejo de aborrecimento passou por ele. Ele tinha sido descuidado. Ele se orgulhava da sua precisão, e este foi um lapso raro. Ele a pegou, seu polegar traçando a textura familiar do couro. Ele a abriu, seu primeiro instinto sendo verificar o dinheiro. Ele não sabia porquê, era um reflexo automático e cínico, nascido de anos a lidar com pessoas que sempre queriam algo. Ele abanou as notas. Estava tudo ali. Cada centavo. Ele franziu a testa. Isto foi inesperado. Em seu mundo, a oportunidade nunca é ignorada. Uma carteira desacompanhada, recheada de dinheiro, era uma oportunidade. Então, os seus olhos caíram sobre a fotografia. A capa de plástico estava ligeiramente torta, como se tivesse sido observada. Seu coração deu um solavanco doloroso e desconhecido. Ele a puxou para fora, seus dedos tremendo levemente. Sua esposa, Sarah. Seu filho, Thomas. Risadas congeladas no tempo, num dia que ele mal conseguia se lembrar sem uma onda de náusea. Ele não olhava para esta foto há anos, embora a carregasse consigo todos os dias. Era uma penitência, um memorial particular que ele mantinha perto do peito. O fato de que alguém tinha visto isto, tinha segurado este remanescente da sua vida destruída nas suas mãos, e tinha simplesmente devolvido, pareceu uma violação. Uma violação estranha, desconcertante e, ainda assim, profundamente comovente. Quem neste prédio, um lugar repleto de ambição e interesse próprio, faria uma coisa dessas? Ele foi imediatamente para o monitor em seu operador e puxou os registros de segurança.
Ele retrocedeu a filmagem da noite anterior, seu dedo batendo impacientemente na mesa. Lá. 23h47, o zelador. Um homem que ele nunca tinha notado antes, de constituição leve, com movimentos silenciosos e econômicos. Julian assistiu atentamente enquanto o homem, Arthur Penhaligon, de acordo com o arquivo de funcionário que ele rapidamente puxou no seu tablet, encontrou a carteira. Ele o viu abri-la. Ele o viu hesitar. Julian se inclinou mais perto da tela, sua respiração suspensa. Ele observou o olhar do homem suavizar ao olhar para a fotografia. Ele o viu fechar gentilmente a carteira, limpá-la e colocá-la com tanto cuidado na mesa. Então, o homem simplesmente se virou e continuou esfregando o chão. Não houve hesitação. Nenhum olhar furtivo. Nenhum debate interno. Apenas uma ação simples, pura e honesta. Julian recostou-se em sua cadeira, um sentimento que ele não conseguia nomear agitando-se dentro dele. Era uma mistura de choque, confusão e uma lasca de algo que parecia perigosamente esperança. Ele assistiu à filmagem novamente. Na dignidade silenciosa do zelador, em seu ato simples e não recompensado de integridade, Julian viu uma qualidade de caráter que ele não encontrava há muito tempo. Era uma moeda que seus bilhões não conseguiam comprar. Ele passou o resto da manhã alheio. Os números nas telas pareciam absurdos. Os e-mails urgentes pareciam banais. O fantasma daquele ato honesto pairava no ar estéril de seu escritório. Ele tinha de entender aquilo. Ele tinha de entender o homem. Ao meio-dia, ele havia tomado uma decisão. Ele chamou a sua assistente. Encontre Arthur Penhaligon. O porteiro noturno. Peça que ele venha ao meu escritório no início do turno dele hoje à noite. O porteiro, Mr. Croft, perguntou a sua assistente, a sua voz carregada de surpresa. Você me ouviu? Disse Julian, seu tom não dando espaço para perguntas. Ele desligou a conexão. Pela primeira vez em anos, ele não pensava no mercado, no conselho ou no resultado final. Ele pensava no homem que limpava os seus pisos. Naquela noite, Arthur chegou para o seu turno e foi recebido pelo supervisor do andar, um homem que geralmente mal reconhecia a sua existência. Penhaligon. Você está sendo procurado. Andar superior. O coração de Arthur afundou. O andar de cima. Ele só podia imaginar que tinha feito algo errado. Talvez não devesse ter tocado na carteira. Talvez tivesse violado alguma regra não escrita da elite. Ele sentiu um pavor silencioso enquanto o elevador subia, os andares passando como uma contagem regressiva. Ele foi conduzido para a Cova dos Leões, o escritório de Julian Croft. O próprio homem estava perto da janela, uma figura formidável contra o cenário cintilante da cidade. A sala era ainda mais intimidadora com ele ali. Mr. Penhaligon, disse Julian, virando-se. Sua voz não era rude, mas carregava um peso imenso. Obrigado por vir. Senhor, disse Arthur, sua própria voz baixa. Ele ficou perto da porta, com as mãos juntas atrás das costas, sentindo-se totalmente deslocado. Julian caminhou até à sua mesa e pegou a carteira. Você encontrou isto ontem à noite? Sim, senhor. Eu a coloquei na sua mesa. Eu sei, disse Julian. Ele abriu-a e tirou o grosso maço de dinheiro. Há $2.000 aqui. Eu quero que fique com isto, ele estendeu a mão. Arthur olhou para o dinheiro, depois de volta para o rosto impassível de Julian. Ele sentiu uma estranha espécie de desapontamento. Ele esperava uma acusação, não uma transação. Ele balançou a cabeça levemente. Não, obrigado, senhor. As sobrancelhas de Julian juntaram-se numa leve expressão de surpresa. Eu insisto. É uma recompensa. Pela sua honestidade. Eu não preciso de uma recompensa por ser honesto, Mr. Croft, disse Arthur, sua voz educada, mas firme. Eu só fiz o que qualquer um deveria ter feito. A carteira não era minha para pegar. Isto era tudo. A reação chocante. A recusa silenciosa e simples. Aterrissou na sala silenciosa com mais força do que qualquer discussão gritada. Julian encarou Arthur, realmente o vendo pela primeira vez. Isto não era falsa modéstia. Não era uma tática para conseguir mais. Era princípio. Uma coisa sólida e inabalável. Julian sentiu uma rachadura aparecer na armadura gelada que ele usava há uma década. Ele lentamente retirou a mão e colocou o dinheiro de volta na mesa. Ele se sentiu um tolo por oferecê-lo. Ele tentou transformar um momento de profunda integridade em outra transação fria. Ele julgou mal o homem completamente. A fotografia, disse Julian, sua voz de repente mais suave, despojada da sua autoridade corporativa. Você viu a fotografia? Não era uma pergunta.
Arthur encontrou seu olhar e deu um leve aceno de cabeça solene. Eu vi, senhor. Sinto muito pela sua perda. As palavras simples e diretas de simpatia, oferecidas sem pena ou lugar comum, atingiram Julian com a força de um golpe físico. Ninguém tinha falado com ele sobre sua perda tão claramente em anos. As pessoas evitavam, andavam na ponta dos pés em torno disso ou ofereciam condolências açucaradas e sem sentido. Arthur falou com ele como um homem para o outro, reconhecendo uma experiência humana compartilhada que transcendia o vasto abismo entre suas posições. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Julian voltou para a janela, de costas para Arthur. Essa era minha esposa, Sarah. E meu filho, Thomas, disse ele, com a voz embargada. Eles morreram em um acidente de carro há 10 anos. Ele nunca tinha dito essas palavras em voz alta para um estranho. Mas Arthur não parecia um estranho. Ele se sentia como um confessor, sua presença silenciosa um convite para desabafar uma dor de longa data. Eu perdi minha esposa há 8 anos, respondeu Arthur suavemente. Câncer. Minha filha, Clara, mal se lembra dela. Julian se virou lentamente. As paredes cuidadosamente construídas entre CEO e zelador, entre ricos e pobres, desmoronaram em pó. Em seu lugar, estavam 2 viúvos, 2 pais, 2 homens que entendiam a forma particular de uma vida ao capelador. Você tem uma filha, afirmou Julian, um novo entendimento surgindo em seus olhos. Ele finalmente entendeu a recusa do dinheiro. Um homem com uma filha para sustentar, um homem que claramente não era rico, recusou $2.000 por princípio. A força disso era impressionante. Sim, senhor. Ela tem 10 anos, um sorriso raro e fraco tocou os lábios de Arthur. Ela é a melhor parte da minha vida. Julian assentiu lentamente, uma emoção profunda e elegível girando em seus olhos. Eu entendo. A reunião deles terminou não com uma dispensa, mas com um entendimento mútuo e silencioso. Arthur deixou o escritório e voltou para suas funções, mas algo tinha mudado. O prédio não parecia mais apenas um local de trabalho. E para Julian, sentado sozinho em seu escritório muito depois que Arthur tinha ido, o silêncio era diferente. Não estava mais vazio. Estava cheio do eco da integridade de um homem quieto, um som mais valioso do que qualquer valor na bolsa de valores. O encontro provocou uma mudança em Julian. Foi sutil no início, um leve degelo de uma paisagem congelada. Ele começou a procurar Arthur durante seus turnos noturnos. Ele inventava desculpas para estar no prédio até tarde, só para trocar algumas palavras. Ele ficava na cafeteria deserta quando Arthur vinha limpá-la, tomando uma xícara de café. Trabalhando até tarde de novo, Mr. Croft, Arthur perguntava, seu tom respeitoso, mas familiar. Sempre há algo para fazer, Arthur, Julian responderia, embora ambos soubessem que era uma pretensão. Suas conversas eram simples, com assuntos tranquilos. Julian aprendeu sobre as dificuldades de Clara com matemática, seu amor por desenhar e sua próxima peça escolar. Ele viu um desenho que ela havia feito para seu pai, uma imagem vibrante e colorida de um gato sorrindo, colada no interior do carrinho de limpeza de Arthur. A simples demonstração de amor paternal foi uma facada no coração de Julian, lembrando da arte que seu próprio filho costumava trazer para casa, agora guardada em caixas que ele não conseguia abrir. Por sua vez, Arthur começou a ver além do bilionário magnata. Ele viu a profunda solidão nos olhos de Julian, o cansaço que seus ternos caros não conseguiam esconder. Ele nunca ofereceu conselhos nem pena. Ele simplesmente ouviu. Ele forneceu um espaço onde Julian podia falar sobre coisas além dos negócios. Uma noite, Julian falou sobre o amor de seu filho por construir modelos de aviões. Ele tinha mãos tão pacientes, disse Julian, sua voz distante, olhando para sua xícara de café. Ele podia passar horas em uma única peça. Eu nunca tive esse tipo de paciência. Crianças nos ensinam a paciência, Arthur ofereceu gentilmente. Clara pode passar uma tarde inteira procurando trevos de 4 folhas. Isso costumava me deixar louco. Agora. Eu me pego procurando com ela. Um sorriso triste tocou o rosto de Julian. Foi a primeira vez que Arthur o viu sorrir. Era uma coisa frágil e fugaz, mas estava ali. Julian começou a ver sua empresa de maneira diferente. Ele começou a percorrer os andares inferiores, não como um CEO em inspeção, mas como um observador. Ele viu os rostos cansados na contabilidade, a equipa atormentada no transporte, os guardas de segurança em seus longos turnos. Pela primeira vez, ele os viu não como recursos humanos, mas como seres humanos. Pessoas com vidas tão complexas e difíceis quanto a sua, pessoas com suas próprias claras e suas próprias tristezas. Uma noite, um vento frio e cortante uivou pelas ruas da cidade. Julian viu Arthur saindo do prédio, puxando seu casaco fino com força contra o frio. Estava claramente inadequado para o clima.
No dia seguinte, um pacote foi entregue ao escritório de serviços de zeladoria. Era um casaco de inverno grosso e de aparência cara. Não havia bilhete algum. Mas Arthur sabia de quem era. Ele aceitou o presente no espírito em que foi dado, não como caridade, mas como um gesto de simples preocupação humana. Mas sua amizade tranquila e crescente não passou despercebida. Os corredores da Croft Enterprises estavam cheios de sussurros. Marcus Thorne, um ambicioso vice-presidente sénior, observou o estranho vínculo entre o CEO e o zelador com uma mistura de desprezo e suspeita. Thorne era um homem que acreditava em hierarquias. Ele viu a mudança de comportamento de Julian, seu novo interesse em funcionários de nível inferior, suas frequentes conversas noturnas com um faxineiro, como um sinal de fraqueza, de instabilidade. O CEO enlutado estava perdendo sua vantagem, pensou Thorne, e esse zelador era de alguma forma a causa. O casaco foi a gota final. Thorne viu Julian entregando a Arthur uma noite perto da entrada dos funcionários, uma troca silenciosa que ele distorceu em sua mente em algo sinistro. Ele viu sua oportunidade. Uma ligação rápida e anônima para um colunista de fofocas que ele conhecia, algumas palavras cuidadosamente escolhidas, instável, enlutado, sendo aproveitado, relacionamento impróprio, e o pavio foi aceso. A história explodiu 2 dias depois. Era uma peça elegante e venenosa, estampada em um popular tabloide online. A manchete gritava: magnata enlutado, carteira limpa. O bizarro vínculo do CEO Julian Croft com o zelador da empresa levanta alarmes. O artigo pintava Arthur como um manipulador astuto, um caçador de ouro em uniforme de zelador, que estava se aproveitando de um bilionário vulnerável e aflito. Mencionava o casaco caro, distorcendo o gesto de bondade em prova de uma transação sórdida. A repercussão foi imediata e brutal. O escritório, que antes era um lugar de anonimato tranquilo para Arthur, tornou-se um poço de julgamentos. Os sussurros não eram mais abafados, eram abertos. Colegas que antes lhe davam um aceno amigável agora o encaravam com aberto desprezo. Ele ouviu os risinhos enquanto passava por ali. A palavra caçador de ouro o seguiu pelos corredores como um odor fétido. Pior ainda, a crueldade escorreu para sua filha. Um colega de classe trouxe uma impressão do artigo para a escola. Clara chegou em casa em lágrimas, perguntando por que diziam coisas tão horríveis sobre seu pai, o homem mais gentil e honesto que ela conhecia. Naquela noite, segurando sua filha chorando, Arthur sentiu um desespero que não conhecia desde o falecimento de sua esposa. Sua dignidade, a única coisa que ele possuía que não podia ser comprada, estava sendo publicamente retirada dele. Ele não sentia raiva de Julian. Ele conhecia bem o coração do homem. Mas ele não podia sujeitar sua filha, ou a si mesmo, a esse tipo de veneno. O mundo que Julian habitava, com sua crueldade casual e fofoca cruel, era tóxico. Eles tentaram construir uma pequena ponte entre seus 2 mundos, mas agora essa ponte estava em chamas. Para proteger Clara, para proteger seu próprio espírito, ele teve de recuar. No dia seguinte, Arthur escreveu uma carta de demissão curta e formal. Ele a deixou na mesa do supervisor antes que seu turno tivesse começado. Ele não se despediu de Julian. Uma despedida seria muito dolorosa, e pareceria que ele estava pedindo algo. Sua retirada tinha que ser tão limpa e silenciosa quanto seu trabalho sempre foi. Quando Julian chegou naquela manhã, ele sentiu a atmosfera carregada imediatamente. Ele viu o artigo na tela de um funcionário e uma fúria fria, como não sentia há anos, o dominou. Ele invadiu seu escritório, sua assistente seguindo nervosamente com uma cópia da carta de demissão de Arthur. Ele se foi, Mr. Croft, disse ela suavemente. Ele se demitiu. Julian pegou a carta. A caligrafia organizada e simples foi como um soco no estômago. As palavras profissionais e impessoais eram mais altas do que qualquer acusação. Arthur tinha ido embora. A única pessoa que o tinha visto, o verdadeiro ele, por trás das paredes de riqueza e poder, tinha sido afastada pelo próprio mundo que Julian comandava. A pequena chama de calor que Arthur havia acendido em sua alma foi extinta, e o velho e familiar frio voltou correndo, mais amargo e mordaz do que nunca. Ele estava sozinho de novo, mas desta vez, ele realmente sabia o que estava perdendo. Por 2 dias, Julian foi uma tempestade contida dentro do seu escritório. Ele estava silencioso, frio e totalmente aterrorizante. Seus executivos andavam na ponta dos pés ao redor dele, evitando o contato visual. Ele sabia quem estava por trás do vazamento. Marcus Thorne tinha sido presunçoso demais, satisfeito demais consigo mesmo. Mas demiti-lo não seria suficiente. Isso seria uma simples execução corporativa. Isto era pessoal. Este foi um ataque à única coisa pura que ele havia encontrado em uma década de vazio. No 3º dia, Julian fez seu movimento. Ele convocou uma reunião de emergência com todos os funcionários no maior auditório da empresa. A presença era obrigatória. Ele também convidou a imprensa,
incluindo o tabloide que publicou a história. Sussurros voaram. Ele estava renunciando. Anunciando uma fusão. Ninguém sabia o que esperar. Julian caminhou para o palco, não para o púlpito polido, mas para o centro, parado sozinho sob um único holofote. Ele olhou para o mar de rostos, funcionários, membros do conselho, jornalistas, e por um momento, ficou ali em silêncio. Ele não era o poderoso CEO. Ele parecia um homem se preparando para fazer um discurso fúnebre. 2 semanas atrás, ele começou, sua voz calma, mas amplificada por todo o salão: eu perdi a minha carteira no escritório. Um murmúrio confuso ondulou pela multidão. Não era isto que eles esperavam. Ela continha uma quantia considerável de dinheiro, mais importante. Continha isto. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou uma fotografia desbotada de sua esposa e filho. Sua mão tremia. Ele ergueu-a. Esta é a única foto que tenho deles, é a coisa mais valiosa que possuo. O auditório ficou em silêncio. Este era um lado de Julian Croft que ninguém jamais tinha visto antes. O magnata de fibra estava mostrando a eles suas cicatrizes. O homem que encontrou aquela carteira era um membro da nossa equipe noturna. O nome dele é Arthur Penhaligon. A voz de Julian ficou mais forte, temperada com uma raiva crua e protetora. Ele devolveu-a. Ele não pegou um único dólar sequer. Quando eu lhe ofereci uma recompensa, ele recusou-se. Ele disse: eu não preciso de uma recompensa por ser honesto. Em um mundo que é constantemente transacional, em uma empresa onde vejo pessoas lutando por cada vantagem, este homem mostrou um nível de integridade que deveria ser a base de toda esta empresa. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo as primeiras fileiras onde seus executivos seniores estavam sentados. Seus olhos se fixaram em Marcus Thorne, que de repente pareceu muito pálido. E como nós, como empresa, como comunidade, retribuímos a este ato de decência? Nós o caluniamos, nós arrastamos o nome dele na lama, nós o chamamos de intrigante e caçador de ouro, nós permitimos que uma cultura de fofoca e suspeita envenenasse a única coisa boa e limpa que aconteceu neste prédio em muito tempo. Sua voz elevou-se, cheia de uma fúria justa. Esta não é a empresa que eu quero liderar, esta não é a cultura que eu vou tolerar. Ele olhou diretamente para Thorne. Marcus Thorne, você está despedido, seu acesso foi revogado, a segurança irá escoltá-lo para fora do prédio, não se preocupe em esvaziar sua mesa, eu vou incinerar o conteúdo dela. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Além disso, Julian continuou, sua voz ressoando com convicção, com efeito imediato: estou financiando pessoalmente uma nova iniciativa dentro desta empresa, será chamado de Fundo Penhaligon, será um fundo substancial dedicado a fornecer assistência financeira direta a qualquer funcionário da Croft Enterprises que enfrente dificuldades pessoais ou médicas, será administrado não por executivos, mas por um comitê dos seus pares, será um testemunho do fato de que nosso maior trunfo não é a nossa participação de mercado, mas a nossa humanidade. É nomeado para homenagear um homem que me lembrou disso. Ele tinha terminado. Ele se virou e saiu do palco, deixando para trás um auditório atordoado e silencioso. Foi a jogada mais poderosa que ele já fez, não porque envolvesse dinheiro ou estratégia, mas porque veio da parte mais profunda e mais sofrida do seu coração. Naquela noite, Julian dirigiu não para sua cobertura vazia, mas para um prédio de apartamentos modesto, sem elevador, em um bairro tranquilo que ele havia localizado através dos registros da empresa. Ele subiu 3 lances de escada e bateu à porta do apartamento 3B. Arthur abriu a porta. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam brilhantes. Ele viu Julian parado ali, e uma mistura complexa de emoções cruzou seu rosto: surpresa, dor e uma espécie de calor cauteloso. Sr. Croft, ele disse, simplesmente. Arthur, disse Julian, sua voz mais suave do que tinha estado o dia todo. Posso entrar? Arthur hesitou por um momento, então afastou-se. O apartamento era pequeno, humilde, mas impecavelmente limpo. Um quebra-cabeça inacabado estava na mesa de centro, e o aroma de sopa pairava no ar. Parecia um lar de verdade. Eu vi o que você fez, disse Arthur calmamente, gesticulando vagamente em direção à pequena televisão no canto. Estava no telejornal. Era a única coisa a fazer, respondeu Julian. Ele olhou para Arthur, com um olhar direto e cheio de profundo remorso. Sinto muito, Arthur. Sinto muito pelo mundo que trouxe à sua porta. Sinto muito pela dor que causei a você e à sua filha. Não foi sua culpa, disse Arthur, sua voz carregada de cansaço. É o mundo. Algumas pessoas não conseguem entender algo a menos que possam colocar um preço nisso. Eu quero que você volte, disse Julian, as palavras saindo apressadas. Não como zelador. Eu quero que você administre a doação Penhaligon. Quem melhor para entender as pessoas que precisam dela? Quem melhor para liderar com compaixão e integridade? Arthur olhou para ele, examinando seu rosto. Ele não viu pena ali, apenas um respeito sincero e desesperado. Ele viu um homem que havia sido transformado, um homem que havia pegado sua própria dor e a usado para construir algo belo.
Uma pequena voz veio do corredor. Pai. Clara estava ali de pijama, esfregando os olhos. Ela viu Julian e se encolheu atrás das pernas do pai. A expressão de Julian suavizou completamente. Ele se ajoelhou, abaixando ao nível dela. Olá, Clara. Meu nome é Julian. Seu pai é um homem muito bom. Um herói, na verdade. Clara espiou para ele, sua curiosidade superando a timidez. Arthur colocou uma mão no ombro da filha, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Era um sorriso de aceitação e perdão. A ponte entre seus mundos não havia se queimado. Ela havia sido reconstruída, mais forte e forjada no fogo da adversidade. Eu vou pensar na sua oferta, Julian, disse ele. Mas ambos sabiam que ele já tinha aceitado. Um ano depois, a doação Penhaligon era uma parte próspera da Croft Enterprises. Arthur Penhaligon, em um terno simples, mas bem ajustado, era o diretor. Ele se movia pelos corredores com a mesma dignidade silenciosa de sempre, mas agora as pessoas o viam. Eles o cumprimentavam com respeito e genuíno carinho. Ele não era mais invisível. Ele era um símbolo da nova alma da empresa. Ele se encontrava com os funcionários, ouvia suas histórias e distribuía não caridade, mas apoio, com a mesma empatia que demonstrara a um bilionário em luto em um escritório solitário. Em uma tarde ensolarada de sábado, Julian não estava no escritório. Ele estava em um parque, o mesmo do desenho de Clara. O sol brilhava e tinha um rosto largo e sorridente. Ele estava empurrando uma Clara risonha em um balanço, impulsionando-a cada vez mais alto. Arthur estava perto, observando-os, com um olhar de sereno contentamento no rosto. Julian deixou o balanço e caminhou até Arthur, os dois observando Clara correr para empinar uma pipa que ela fizera. A frieza estéril havia desaparecido dos olhos de Julian, substituída por um calor permanente. O espaço vazio em seu peito não era mais dor. Estava cheio com os sons do riso de uma criança, com o conforto silencioso de um amigo verdadeiro. Ela é uma boa menina, Arthur, disse Julian suavemente. Ela é, concordou Arthur, seu olhar seguindo a filha. Ela tem um bom coração. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, dois homens de mundos diferentes, agora compartilhando o mesmo. Um mundo onde uma carteira podia ser mais do que dinheiro, onde um ato de bondade podia mudar uma vida e onde um zelador podia ensinar a um bilionário o que realmente significava ser rico. Eles encontraram um no outro não uma solução para a dor, mas uma maneira de conviver com ela, uma maneira de construir um novo tipo de família a partir dos pedaços quebrados do passado. A pipa voou mais alto no céu azul, um pequeno e colorido farol de esperança.